Então aqui eu tenho 3 coisas para dizer que você precisa guardar e eu encerro a mensagem. Primeira coisa que você precisa guardar, primeira coisa que você precisa valorizar, é o anjo da igreja. Guarda o que? Para de graça. Guarda o que? Tem. Aí a carta começa assim, ó: ao anjo da igreja. O Senhor diz assim no livro de Jeremias: eu vos darei. Foi eu. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. A igreja não é dada a líderes. Líderes são dados por Deus à igreja. Aí eu te pergunto: o que se faz com presentes? Se guarda, se valoriza. Porque tem presente que guardar é desvalorizar, né? Então se valoriza. Não esquece. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, lá Deus estabeleceu um líder, lá Deus estabeleceu um pastor. Aí no versículo 11 diz: guarda o que tem. O que aquela igreja tinha? Um anjo. E o que aquele anjo fazia? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Então a mensagem, antes de chegar na igreja, passava na mão do aleluia. Com esse aqui eu tenho liberdade, é meu aluno lá na passava na mão do anjo da igreja, passava na mão do pastor. Ou seja, o pastor pegava a carta e lia para a igreja. Por isso que quando você lê Apocalipse capítulo 1, versículos 2 e 3, mais ou menos por ali, você vê escrito assim, ó: bem-aventurado aquele que lê. E aqueles, plural, bem-aventurado aquele que lê, o pastor, e aqueles que ouvem, a igreja, porque nem todos tinham acesso à Bíblia como todos temos hoje. Então o pastor lia a carta e a igreja sentadinha escutava o que estava escrito na carta, lida pelo pastor. Então ela era obrigada a valorizar o pastor, porque toda a carta passava pela mão do anjo, e sem um anjo não ia ler a carta. Então uma igreja precisa guardar seus líderes. Eu sou co-pastor em um campo aqui em Goiânia. O meu pastor pode me dar uma ordem que vai me deixar com raiva, mas eu tenho que obedecer mesmo com raiva, porque acima do sentimento está a obediência. Mas essa raivinha minha não me dignifica a chegar no corredor da igreja e criar contendas. Essa raivinha minha não me dá o direito de, enquanto volto para casa, e falar mal do meu pastor e meu filhinho escutando. É por isso que tem adolescente, filho de crente, que odeia a igreja, porque os pais saem do culto falando mal dos seus pastores. Então o paizão se acha o herói. Eu falo mesmo, meu filho está vendo aí que eu falo mesmo. Não, na realidade você é um fracasso, porque você seria herói de verdade se você procurasse o pastor e falasse para ele. Então você é covarde, porque fala por trás e alimenta mágoa no coração de seus filhos. Guarde seu líder. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12: honrai aqueles que vos presidem e trabalham entre vós. Pastor, para Deus todo mundo é igual. Entre os iguais Deus tem os primeiros. Hebreus capítulo 13, versículo 7: honrai os vossos pastores que vos pregaram a palavra, imitai-lhes a fé. Hebreus 13, 17: obedecei aos vossos pastores, porque eles se comportam como quem dará conta de vossas almas. E se vocês desobedecerem, eles pastorearão com tristeza no coração, e isso não será benefício para vós. Guarde o que você tem. O que a igreja tem? Liderança. Está na moda esses reformodinhas, esses frustradinhos ministerialmente, esses neocalvinistas, esses fofoquitas de igreja.
e abrir um canal no YouTube para criticar pastor. Não conseguiu ter sucesso no ministério, não conseguiu ser provado, porque algum pastor o humilhou. E às vezes Deus permite a gente ser humilhado. Não adianta você ficar mudando de igreja. Meu pastor me humilhou, vou mudar de igreja. Às vezes Deus permite você ser humilhado porque você não é humilde. Aí os crentes ficam mudando de igreja, ficam migrando. Sai da Assembleia, vai para Batista, sai da Batista, vai para Universal, sai da Universal, vai para Católica, sai da Católica, vai parar no inferno. Em vez de mudar de igreja, muda de vida, muda de atitude, muda de comportamento, aprende. E aí a gente sai da igreja dizendo: os humilhados serão exaltados. Quem me viu passar na pave não me ajudou, quando me viu na mesa vai me arrepender. Olha, ela não gosta que eu fale da música da Damares. Só que aí sai da igreja: os humilhados serão exaltados. Os humilhados não serão exaltados. É Deus mesmo que diz. Os humilhados não serão exaltados. Pastor, está na Bíblia, na tua. Pastor, foi Jesus que disse: o teu, o meu não. O que Jesus disse, pastor? Aquele que a si mesmo se humilhar, esse o Pai o exaltará. Até agora eu não pedi para tu dar glória a Deus. Se humilha aí e fala: glória a Deus. No corredor da minha igreja, pastor, o irmão me chamou. Pastor João Pereira, o irmão me chamou. Pastor Darlan, tal, e falando mal do pastor. E no corredor da igreja, e crente passando para lá e para cá, e toda hora eu via que as irmãs fofoquitas passavam, que toda igreja tem as irmãs fofoquitas. E aí ele falando aqui, e aí eu colocando a mão no bolso, e ele descendo a lenha, ele descendo a lenha. Eu fui no contatos, tô ouvindo, pastor, Darlan, você está ouvindo, pastor? Tô, pode falar, meu filho. Precisa lá? O fulano aqui quer falar com você. Eu falei: quer? Vou passar para ele aqui. Ele confundiu, não é o senhor, não. Nunca mais. Para mim não fala, não. Eu não sei onde eu li isso. Se Pedro fala mal de João, você conhece mais Pedro do que João. Entendeu não, né? Eu também não entendi, vou falar de novo. Vou falar de novo. Aqui é você. Aqui é Pedro. Não, aqui é ele. Aqui é Pedro e tu é João. Amém? Ele, Pedro, João. Se Pedro fala mal de João, para ele está conhecendo mais sobre Pedro do que sobre João. E se ele chega para João e diz: Pedro falou mal de tu 1 hora, tu está conhecendo mais ele do que Pedrão. Por quê? Por que ele deixou falar 1 hora? Nem vou pedir para dar glória, né? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, guarda o que tens. Então Filadélfia tinha um pastor, Filadélfia tinha um líder, Filadélfia tinha um anjo. E seu anjo, seu pastor, precisa ser guardado.